Fala galera, Tati Carvalho aqui, Esporte no Alvo, hoje trazendo meu convidado, senhor Osmar Moraes, mais conhecido como Mazinho. Querido, obrigada, seja bem-vindo. Tamo aí, tamo junto. Obrigada pela parceria. O Mazinho, vamos lá, vamos ver se eu acerto. Mazinho é professor de Educação Física? Isso. É isso? Graduado em Educação Física, professor de Jiu-Jitsu quinto Dan, acertei? Quinto Dan, faixa preta, e árbitro de campeonato de bodyboard. Falei certo? É árbitro? É isso árbitro, mesmo? Juiz ou head judge. A verdade, hoje eu sou head judge, né, da Liga Nacional de Bodyboard. Já fui da Confederação Brasileira de Bodyboard, já fui juiz do Circuito Mundial de Bodyboard, já tenho uma estrada aí grande. E o que é head judge, é isso? Head judge. Head Judge judge. é juiz em inglês, Judge, né? tá, ok. Head judge é o cara que tipo chefia coordenador. os juízes, Entendi. Ele fica por trás do juiz ali, coordenando o julgamento. Já não faz mais a avaliação do atleta. Ele fica assim só dando... Ele não, na verdade ele até avalia, mas ele não dá a nota. A avaliação dele não entra na papeleta ali dos juízes. Só se tiver algum empate, de repente ele é o fator que... Não, tem um critério de desempate. Ele vai ponderar quando algum juiz tem alguma dúvida, quando alguém sai do critério, né, aí ele reporta a onda novamente para ajustar e ali vai tocando o barco. Loucura, hein? Meu É Deus. um julgamento de surf, bodyboard, é bem complexo. É É bem mesmo? complexo. Porque você... Não é assim, uma manobra vale tantos pontos, outra não. É o conjunto. Então você tem que avaliar da hora que ele entra na onda, que ele termina a onda, você tem que ter a leitura de tudo que ele fez e dar a nota ali, encaixar dentro de um critério. Sim. E desse critério você vai trabalhar a nota numérica, que é o final. Sim. Então é muito complexo. Por isso que é bem quebradinho, eu vejo que tem É um sistema de numeração média, né? Você tem no mínimo 3 juízes, no máximo 5. Quando tem 5, você corta a maior nota e menor e faz a média dos 3. Quando tem 3, é a média direto. Né? E é bem subjetivo, mas depois que você entende, o negócio flui legal. Né? Entendi. Complexo, né, gente? Vamos lá. Então, o que surgiu primeiro, bodyboard ou jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? É. Quanto tempo de jiu-jitsu? 40 anos. Eita! Eu comecei no jiu-jitsu em 82, Nossa. né? Eu tinha 14 anos. Quem te 14 levou? para 15, um amigo, né, o Valtinho, que hoje ele é coronel da Polícia Militar. O que de vez em quando faz uns treinos com você. Ele treina Caramba. comigo hoje em dia, né? De meu professor, hoje ele é meu companheiro, não posso nem falar que ele é meu aluno, porque ele é mais graduado que eu, mas ele treina, né, até hoje comigo. E na época, a gente tem a mesma idade, Sim. né? E a gente se conhece desde criança, dessa idade aí, 4, 5 anos de idade, a gente morava ali no mesmo condomínio. E ele começou bem mais cedo, ele começou com 10 anos de idade, em 78. E ele foi levando a galera toda lá do condomínio, né, para o jiu-jitsu. Eu, quando eu estava com essa idade de 14 para 15, eu fui. E aí comecei a treinar com o Carlinhos, que era um aluno do mestre João Fernandes. A gente treinava ali no tanque, em frente ao posto de saúde, numa academia que tinha ali. Olha. E aí depois ele saiu de lá, e aí foi dar aula mais lá pro lado do Rio das Pedras, que na época era muito pequena e era longe. Aí eu fui treinar com o mestre João Fernandes aqui na subida do Loreto, onde é a faculdade ali, a FIG. Sim. Na época era um outro nome. E aí dali eu fiquei com o João até 87, mais ou menos. 86, 87. Já era faixa azul, foi quando eu fui para Gracie Barra. E aí fui até a faixa preta na Gracie Barra. Eita, legal. Eu peguei também a Gracie Barra ali no comecinho. Não era nem Gracie Barra que chamavam Barra Gracie. Barra Gracie, é diferente. Né? E não existia a quantidade de academias hoje. Hoje a Gracie Barra é uma franquia. Sim. Né? Então existem várias escolas. É a equipe que mais tem escola no mundo hoje. Né? São mais de 1.000 escolas espalhadas pelo mundo. Sim. Mas naquela tem legado, época, né? naquela época era uma academia só, ali na Barra, no Olegário. Na primeira transversal ali do Olegário. Sim, já fui lá, já fiz foto lá. Já fui lá. E aí o treino era ali, né? E o Valtinho e o Paulo Castro, que foi meu outro professor, junto com o Valtinho, eles treinavam lá e eles me levaram para lá. Né? Na época eles davam aula juntos dois, e aí me levaram para lá. E eles também tinham sido alunos do João. Sim. E aí comecei a treinar lá na Gracie Barra. Depois eles abriram a academia deles, que foi essa aqui do lado, que é onde é a Refit, que não era a Refit na época, foi a primeira academia que eles deram aula juntos. E aí eu passei a treinar mais diretamente aqui com eles e ia para a matriz lá da Gracie Barra. Porque já naquela época, próximo, né? já naquela época o Carlinhos Grace, ele
ele já tinha essa ideia de ampliar o jiu-jitsu, né? Então, os alunos que eram mais graduados, ele já mesmo ainda não sendo faixa preta, ele já deixava dar aula, né, para começar, mas ainda não se usava o nome de Gracie, porque não tinha essa ideia de franquia. Sim. Cada um usava o seu próprio nome, dava aula. Então tinha o Paulo Castro aqui, junto com o Valtinho, tinha na freguesia, na Três Rios, não tinha? Nas Três Rios o Sandro com Soca, depois o Soca saiu. Tinha no Atlântico Sul o Roleta, o Gordo, e aí todos, né, e quando tinha os campeonatos, os alunos dessa galera ia todo. Não, aí tinha uma seletiva, né, porque no campeonato você só pode entrar 2 atletas por categoria, 2 de uma equipe por categoria. Então, para filtrar, fazia uma seletiva, um campeonato interno, que era muito pior às vezes que o próprio campeonato lá. Que todo mundo queria 2 vagas. E aí a gente se matava lá para lutar. Mas assim, mesmo que tu não fosse o campeão, né, da seletiva para representar a Gracie Barra, você entrava no campeonato pela academia dele, que também entrava, então acabava que todo mundo lutava. Sim, com certeza. E aí depois o jiu-jitsu foi crescendo, né, e é hoje o que está hoje aí. É verdade, ganhou então, esse nome todo. Um rumo gigantesco. Mas assim, naquela época, a gente está em Jacarepaguá, né, aqui dava o mestre João Fernandes, tinha um professor Willis, que agora ele voltou até para ir para a freguesia, o Willis De Luca. Eu já ouvi falar nele. Ele já é mestre hoje também, mas ele dava aula ali na Rua Araguaia. O professor Jorge Guedes, que também hoje é mestre, era aluno do João também, dava ali na cidade de Jacarepaguá, na Light. E isso praticamente só. O Carlinhos, que era mais lá no Rio das Pedras, que foi esse que eu comecei. Né, quem mais? Aí depois de um tempo, bem depois, já nos anos 90, veio o Carlos Augusto, que era ali na Passarela. Mas quando o Carlos Augusto veio, já era faixa roxa, já quase marrom. Ali na Passarela da freguesia. Então era esse que eu estava falando. Carlos Augusto. Esse já veio na década já de 90. Isso. 94, por aí. Eu fui conhecer... Não, só um pouquinho, 92, 93. Eu fui conhecer, ouvi falar em jiu-jitsu, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. E até por intermédio de um ex-namorado que fazia jiu-jitsu e fazia na Três Rios. Lá na Passarela. Era com ele. Isso foi em 94, eu tinha 15, eu não sei a minha idade agora, mas foi em 94, 95, alguma coisa assim. Não me lembro agora o ano exato. Ele deve ter vindo pra cá tipo 92, 93, por aí. Entendi. E naquela época tinha muita rivalidade. Isso que eu ia falar agora. As equipes, assim, elas não. Hoje você consegue ir treinar em vários locais, não tem, todo mundo te recebe bem, mas naquela época não. Naquela época tinha uma rivalidade muito grande. E o Carlos Augusto, quando ele veio pra cá, ele veio numa postura muito assim, agressiva, né? De falar dos outros, porque ele era aluno de um dos irmãos Gracie, o Reilson Gracie. Já vinha nesse Então a propaganda processo, dele era linha Gracie, ele botou uma faixa bem grande assim, linha Gracie. Mas ele não sabia que a gente também treinava na Gracie Barra, né? Na época. E quando ele chegou, ele achou que ele começava a falar, né? Pô, aqueles caras lá, não sei o que, e isso gerou vários conflitos, né? Na época. Você vê que o conflito não era só de quem estava de fora acompanhando problemas que aconteciam na época, que teve muito problema de violência, existia aquela questão dos pit boys e tudo mais. Isso já foi mais pra frente. Isso, mas existia uma rivalidade interna. Dentro do jiu-jitsu, né? Existia uma rivalidade, uma disputa, né? Porque todo mundo queria ser o melhor. E existia uma rivalidade com outras artes marciais. Então, quando era com outras, apesar de ter essa rivalidade aqui, todo mundo se unia. Porque era a bandeira do jiu-jitsu, contra a luta livre, principalmente a luta livre. Luta livre, o principal, né? O adversário, assim. Sim. E aí o pessoal se unia. Mas, fora disso, tinha, assim, dificilmente, por exemplo, eu treinava na Gracie Barra. Né? Os meus familiares moram, a maioria na Zona Sul. Então, eu ia na casa da minha avó na Zona Sul, eu não podia ir treinar no Carson, que era o maior rival da Gracie Barra. Nunca. Hoje você vai lá tranquilamente, treina, né? Todo mundo é amigo, todo mundo. Né? Houve uma maturidade, né? Com o tempo. Sim. Mas eu acho assim, muita coisa disso também aconteceu por conta do MMA. Sim. A partir do momento que o MMA apareceu, né? Porque era Vale Tudo, quando veio o MMA, que virou o MMA, começou a mostrar que o lutador ele precisava ser completo, não adiantava ele ser bom de jiu-jitsu e ele não sabia trocar soco e chute. Verdade. Então ele precisava da especificidade daquela outra luta. E aí você tinha que chegar aqueles caras ali. Então isso fez, e da mesma forma eles precisavam da luta de chão. Então isso fez todo mundo se aproximar, as rivalidades foram diminuindo, e aí hoje em dia todo mundo convive, né, bem. Sim. Mas foi uma época
Punk. Pra quem viveu, né? Porque nem eu vivi lá atrás, pô, foi uma época de guerra mesmo. Complicada. Até. Tinha muita briga, E isso deixou uma mancha, né? Que a gente até hoje sente ainda. Depois engraçado, eu acho eu vou explicar o porquê. Tá, quero saber. Quero saber mesmo. Mas então, você começou novinho, jiu-jitsu. Você sempre soube que ia viver do jiu-jitsu, do esporte? Não. O que você queria ser quando crescesse? Não, do esporte eu acho que sim. Mas não especificamente do jiu-jitsu. Eu sempre fiz esporte minha vida toda, desde pequeno. Você fez o quê? Fiz tudo. Eita! Não, mas assim, eu comecei nadando, porque tinha que aprender a nadar, me destaquei na natação, né? Nadava na Gama Filho, na época a Gama Filho era o suprassumo, né, de tudo. Verdade. Então eu fui para a equipe da Gama Filho, nadei muitos anos na Gama Filho. Então foi meu primeiro esporte assim competitivo mesmo. Sim. Né? Mas eu fiz futebol, fiz vôlei, fiz judô. Judô é interessante. Quando era menor, antes do jiu-jitsu eu fiz judô. Sim. Então eu ia experimentando as modalidades. Surfava, né? Tinha o surf também eu comecei mais ou menos na mesma época do jiu-jitsu, com 12, 13 anos, assim, porque eu já tinha o meu tio, que era surfista, irmão da minha mãe, mais novo. Ele já pegava onda, então eu já tinha aquela referência, né, dentro da família. Não, nem me carregando, não. Às vezes eu ia pra casa da minha avó. Inspirado, né? Ele tinha muitas pranchas, né? E aí, às vezes, ele não estava em casa, eu roubava a prancha, corria pra praia e agora me virava. ele sabe, gente. Ele já sabe muito tempo. Mas era aquilo que você falou, era uma referência. Sim. Entendeu? Então, acabou. E a proximidade ali do mar. Eu sempre fui um cara de estar sempre na praia, coisa. Então, isso foi... E até pelo fato de saber nadar também foi aparecendo, foi natural. Exato. Né? Mas assim, pensar assim, vou trabalhar com jiu-jitsu ou com esporte, não. Foi acontecendo naturalmente. Né? No jiu-jitsu, por exemplo, eu comecei a dar aula, eu era faixa roxa. E coincidiu com a minha entrada na faculdade. Eu entrei na faculdade em 90, quando eu peguei a faixa roxa, em 1990. Né? 90 para 91 eu entrei na faculdade. E a gente dava aula, na época, numa academia que era uma escola de dança. Então, a maioria das pessoas que tinham ali eram meninas, né? Tinha muita aula de dança, mas além da dança tinha uma salinha de musculação, tinha uma hidroginástica e tinha a gente dando com jiu-jitsu, que era só para adulto. Só que muitas mães que levavam as meninas... Queriam fazer. Não, elas tinham filhos homens. Sim. E aí o garoto ia para lá, tinha que esperar a irmã no balé, não tinha nada para fazer. Ficava perturbando a mãe. Então elas começaram a perguntar se tinha aula para criança. Sim. E aí a gente viu que tinha um potencial. Sim. E na época o Valtinho e o Paulo Castro falaram assim, tu tá na faculdade agora de educação física, quer dar aula para criança? E na hora eu falei, quero. Sabe? Nem pensei assim, e eu nunca tinha dado aula, né? E aí foi o começo, né? Fui meio que reproduzindo o que eu aprendi. Sim. Só que como eu estava na faculdade, eu comecei a agregar os aprendizados que eu tinha da educação física, colocando na aula. E aquilo ali para mim foi muito bom, porque foi uma espécie de estágio, né? Dentro da educação física. Eu aprendia na faculdade, aplicava na aula e já tinha um resultado depois. Então da mesma forma que eu fui crescendo como professor, né? E construindo aquilo ali, foi bom na parte acadêmica e na parte do jiu-jitsu também. Sim. Né? Então hoje eu falo, né, a gente estava falando aí antes de começar do Lucas, eu falo, cara, vai trabalhar com criança, você vai aprender a dar aula. Muito mais do que você trabalhar com adulto. Eu acho que de repente esse caminho que teve da sua vida posso estar falando como leiga, tá? Mas eu acho que você começar tendo a experiência com a criança vai te ajudar a ser mais didático. Sim. A ter mais aquele... saber como dar aula, não que os outros não saibam, não é isso, mas você fica mais atento, mais e a criança, criativo, ela te coloca em algumas situações, às vezes, que o adulto não te coloca. Sim. Né? A criança, se você botar um desafio, ela aceita qualquer desafio. Então ela se joga. Assim, sim, é destemida, o adulto ele já, né, puxa o freio. E por o adulto também ter mais entendimento, fica mais fácil de você lidar. Às vezes a criança ela vem com uma pergunta que você fica desconcertado. Que eu falo. Né? ou outras situações que acontecem normal numa aula que você tem que se adaptar para solucionar aquele problema. Mais dinâmico, né? O adulto já é mais tranquilo, que você passa uma informação, ele já tem um discernimento, ele entende, se ele não entende, ele já fala. Então é diferente. Ou até mesmo hoje procura na própria internet, né? A pior coisa que tem. Google Aurélio, né? Que tem aí uma porção de ter a didática e, né? E, enfim. Mas hoje seu público não é tanta criança. Apesar de eu ter acompanhado você tem alguns atletas que inclusive eu acompanhei desde a branca e hoje até, como é o caso do Juninho aí que pegou a preta.
Mas o seu número de alunos hoje é mais adulto, né? Não. Não? Você tá... Não, tem do projeto. É verdade, esqueci. Gente, eu tô ficando doida. Mazinho tem 2 projetos? Dois projetos sociais. Explica pra gente, por favor, seus projetos. Bom, tem dois projetos, né? Na verdade, eu trabalho na Vila Olímpica do Mato Alto, né? Que é um órgão da prefeitura, mas é um projeto. Uhum. E ali a gente tem aula de criança até adulto. Sim. Então abrange todas as faixas etárias. Então eu tenho uma turma de adulto, tenho 2 turmas de criança e tenho uma turma de adolescente. Uhum. Né? Então são aulas 2 vezes na semana, terças e quintas. E tem uma turma de defesa pessoal que 90% são mulheres. Que é esse que você vai fazer o evento no dia 9. Na verdade esse evento do dia 9 é um evento, a gente vai ter uma semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março. Então todas as modalidades da vila vão trabalhar em cima de alguma coisa. Entendi. E esse é um trabalho assim que eu já faço há muito tempo. Sim, né? Já acompanho também. Com a parte de defesa pessoal do jiu-jitsu, coisa voltada para o público feminino. Então a gente vai estar fazendo uma palestra falando sobre violência, né, contra a mulher, todos os tipos de violência, porque violência, todo mundo acha que a violência é só quando apanha, não é, né? Existe vários tipos de violência. Então a gente vai explicar ali os tipos de violência e depois a gente vai fazer uma demonstração prática, né? Eu vou estar com uma convidada, uma professora, a professora Carolina Viana, que ela é instrutora de defesa pessoal da GEFTIM, coordenadora do curso de defesa pessoal da GEFTIM. Legal. Ela é profissional mesmo, uma faixa preta profissional e especialista em defesa pessoal. Ela também é instrutora do INDPP, que é o Instituto Nacional de Defesa Pessoal Profissional. Olha. E como é o Dia da Mulher, né, a gente vai trazer uma mulher. Então, na verdade, quem vai estar palestrando, né, vai ser ela. Eu vou estar ali mais dando um suporte. A demonstração, a gente vai fazer como se fosse um homem batendo numa mulher mesmo, uma coisa bem real. Uma abordagem bem real para elas verem como acontece e como pode realmente se defender de diversas situações, né? E depois a gente vai fazer uma prática, um workshop de técnicas básicas ali para elas vivenciarem um pouquinho da defesa pessoal. Sim. Mas isso é um trabalho que a gente já faz há bastante tempo. Eu tenho um outro projeto, eu tenho tantos projetos, que se chama Marias no Tatame. Na verdade, eu sou o coautor desse projeto. Eu tenho uma amiga que é advogada que treina jiu-jitsu, faixa azul de jiu-jitsu. Ela teve a ideia e aí ela me chamou. Eu virei seguidora dela! Eu assisti um vídeo que ela falou sobre... Ai, meu Deus do céu. Dana White. Isso! Dana White. Ela fez um vídeo falando e eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, pô, fantástico, o esporte precisa, a luta precisa muito que seja falado sobre isso. Então ela teve essa ideia, ela me chamou, tem 2 anos. E aí a gente fez, né, um evento, o primeiro evento, a gente fez um evento lá no Recreio, nesse mesmo formato, palestra e um workshop. Aí só não teve uma apresentação, porque eu falava sobre a violência, ela falava sobre a questão toda legal, as Lei Maria da Penha. Sim. E outras leis que abrangem a defesa da mulher. E depois a gente foi convidado a participar de um evento de um grupo também de mulheres lá, pra gente palestrar sobre isso. Ano passado eu fiz lá no clube escolar, porque eles me chamaram para fazer, eu levei ela também para comigo, a gente fez uma palestra. E esse ano vai ter de novo, por causa do Dia da Mulher lá no clube escolar, vai ser quinta-feira lá na vila e sexta-feira no clube escolar. Lá na escola, onde eu fui fazer... onde você foi fazer lá o projeto, as fotos, né, do projeto. Então, assim, esse é um projeto voltado para o público feminino, né, mais adulto, que a gente trata diretamente de violência. Porque o que acontece? Como eu dou aula de defesa pessoal, no próprio jiu-jitsu esportivo, a gente recebe muita menina e mulheres. Muitas das vezes, algumas já passaram uma situação, né, de violência, não violência física, mas outros tipos de violência também. Sim. E principalmente na defesa pessoal. Quando elas chegam, eu pelo menos, né, nem todo professor faz isso, mas deveria. Eu faço uma anamnese, porque eu entendo que é o seguinte: se você já passou por uma situação, né, de agressão, ou de violência, que seja. E na aula você vai vivenciar aquilo de novo. Isso pode ser um gatilho. Pode. Para o teu psicológico e te levar a um problema todo de novo. Né? E entrar num processo ruim mesmo, né? Porque volta tudo. Exato. Então eu como professor preciso saber delas, né? Se já passou, por que está ali, por que está procurando. O que está motivando a praticar, né? E de primeiro momento, quase nenhuma fala que já passou. É mesmo. Porque tem vergonha.
Olha, Entendeu? eu há pouco tempo eu soube de um caso de uma atleta de jiu-jitsu pelo professor, inclusive. Sim. Tem vários. E eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada e assim, ela só tá falando agora, isso já... Porque um traumatiza, o outro tem vergonha de expor. Exato. Né? Então, assim, eu faço a aula, né, a gente vai ensinando técnica, mas muito mais eu falo todo o conceito que é a defesa pessoal. Porque todo mundo pensa em defesa pessoal só quando técnica de defesa de agressão de física. Ataque e não é, né? A defesa pessoal ela começa na observação. Sim. Né? E você pratica a defesa pessoal o tempo todo no teu dia a dia, se você souber como tem que agir, como tem que... Então você tem a observação, né? É o primeiro ponto, você observar. Você tem a sua verbalização, a forma que você fala, a imposição de voz, né? De você ter uma voz de comando, isso já intimida. A sua postura física, Sim. que a gente chama de força de presença. Então são coisas que não são técnicas que você vai usar, que você usa no seu dia a dia. Toda pessoa que quer fazer alguma coisa contra você, ela sinaliza antes. Se você souber fazer uma leitura corporal, você sabe quando a pessoa tem intenção de fazer alguma coisa com você. Se você souber observar. Então, se você sai daqui, está andando na rua, e você repara que tem um cara te acompanhando, ou está te olhando de maneira estranha, você já tem que ligar teu alerta. Então, primeiro passo da defesa pessoal é a observação. A partir do momento que você observa, você tem que se orientar. Sim. Né? Para onde, o que é que eu faço agora? Pô, o cara tá me seguindo. Ah, tem ali a padaria, eu vou entrar ali, vou me abrigar. Se tiver que falar com alguém, moço, aquele cara ali tá me seguindo, posso ficar aqui? Sabe, você já procura a ajuda. Sim. Ou o local seguro. Sim. Né? Sim. E depois vem a decisão e a ação. Né? A decisão e a ação, e isso tudo acontece em frações de segundo. É isso que eu ia não falar. é uma coisa... É um raciocínio, tem que ser um raciocínio muito então, louco. isso é treino. Você tem que... Né? Então, na aula, a gente treina. E um dos maiores problemas que a pessoa tem é verbalizar. Quando está numa situação de estresse. Né? É quando você, no treino, você fala assim, olha só, você tem que falar, eu vou para cima de você, você tem que falar assim, ó, para aí. O que você quer comigo? Você tem que, sabe? Não chega perto de mim. Usar o gesto, usar a mão, usar a sua postura. Você pode estar morrendo de medo, mas você não pode demonstrar o medo. Você tem que ter essa segurança. Isso só o treino te dá. Sim. Né? E a defesa pessoal também, muita gente acha que só é para quem faz luta, e não é. Qualquer pessoa pode praticar defesa pessoal. É lógico que você fazer uma luta te ajuda muito. Não pela luta em si de técnica, mas nessa questão psicológica de pressão. Porque a luta te coloca isso. Né? Você está lutando jiu-jitsu, o cara está te pressionando, você tem que ter aquela calma de respirar, de procurar para onde você vai sair do raciocínio. Então, na defesa pessoal, você usa muito isso de uma forma que você ainda não está lutando. Né? Sabe que eu já quero fazer, né? Então é bom, é bem legal. Eu que sempre vou para fotografar, eu já, depois desse diálogo, eu não quero. Você fotografa e eu vou fazer a aula, entendeu? É uma coisa, cara, hoje, assim, eu falaria para todo mundo, faça defesa pessoal. Lógico, você tem que procurar um bom professor, né, uma pessoa realmente que entenda disso e que vá, porque hoje também a defesa pessoal no meio da luta, ela virou mais um comércio. Então a gente vê às vezes coisas que em vez de estar se ensinando a defender, você está ensinando a pessoa a se colocar em risco. Né? Vou te dar um exemplo aqui. Qual é a arma que você acha mais perigosa? Vem um cara te roubar, armado. Qual é a arma que vai te botar mais medo? A arma, né? A arma de fogo. Né? A gente fica... Todo mundo o que mais acha a gente vê, que é né? a arma de fogo. E não é. A arma mais perigosa. Qual é a faca? A faca. A faca é a arma mais perigosa. O cara profissional de defesa pessoal, ele fala que faca não tem defesa. Não tem defesa? É lógico, tem técnicas para você se defender de faca. Sim, sair, se esquivar, mas... Mas você vai usar a técnica só se não tiver jeito. E mesmo você sabendo, você vai se machucar. Pode ter certeza. Caraca, eu posso saber me defender de uma faca. Eu sei me defender de uma faca. Mas numa situação mesmo real de coisa, eu vou me machucar, eu vou me cortar, ou eu vou vai me furar. Principalmente se a pessoa que manuseia a faca tiver habilidade de manusear a faca. Aí já Por isso que é o perigo. Porque o cara que manuseia bem a faca, ele é uma ameaça muito grande. Então, por exemplo, se vem hoje, ele vem ali me atacar com uma faca, tem aquela cadeira ali, eu vou botar a cadeira entre eu e ele. É a primeira defesa que eu vou fazer. Ter um objeto, um obstáculo entre nós dois. Que não chegue Porque se a faca bater na cadeira... Vai bater na cadeira. Vai bater na cadeira, não vai quebrar a cadeira e não vai me furar. Sim. Se bater em mim, vai me furar e pode me matar. Sim. Né? Agora, se eu estou encurralado, não tem jeito, eu sei que... Aí eu vou ter que usar a técnica. Sim. Mas se eu puder evitar o contato, eu vou evitar. Então, a mulherada que está me assistindo já sabe, dia 9... Que horas? 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, na Vila Olímpica do Mato Alto. Workshop de defesa pessoal. Grátis.
De graça, olha isso, gente. De graça ainda por cima. Grátis. Entendeu? Então, não pode perder, não. Eu estarei lá fazendo, pode ter certeza que eu vou. Vai sim. Vou mesmo. Eu falei até com a tua irmã pra ir também. Minha irmã vai? Não sei se vai. Falei pra ir. Mas, enfim, Mas voltando lá, vamos voltar lá pros projetos. Vai. Aí fala o outro que eu fui lá fotografar. Né, tem o projeto lá, que eu não tô mais lá, né, no Rio das Pedras, saí de lá. O Clube Escolar. O Clube Escolar. Sim. Mas eu trouxe o projeto para aqui, para a Cidade de Deus, na escola que eu trabalho na Cidade de Deus. Sim. Que é um projeto de jiu-jitsu, né, dentro da escola, que é voltado todo para parte educacional. Sim. Né? Ele é um projeto, você conheceu ele de um jeito, mas hoje ele é muito mais encorpado, muito mais completo. Né? Então, hoje eu tenho, além da aula prática que eu dava lá, a gente tem aulas teóricas, a gente tem livro didático de jiu-jitsu. Que isso é inovador. Que é inovador. Não existe, nem em Abu Dhabi, que é obrigatório ter jiu-jitsu na escola, não existe material didático. Lá é uma apostilazinha que fala sobre a história do jiu-jitsu. Por favor, quero fazer o favor de entrar em contato com o seu Mazinho. Então a gente tem um livro, eu tenho uma parceria com 2 professores lá de São Paulo, que eles que formularam esse livro. Né? E a gente vem trabalhando com esse livro já há 2 anos. Né? Agora a gente está tentando aí ampliar essa questão do livro para outros professores que trabalham em escola e a gente está tentando fazer uma versão voltada para a academia também, porque a gente entende que na academia também dá para se trabalhar dessa forma, com criança principalmente. Com adulto nem tanto, mas com criança, e passa a ser um diferencial. Né? E o livro ele traz toda a parte histórica do jiu-jitsu, né? E a parte filosófica que muitos professores também não trabalham dentro do tatame. Porque não recebe essa informação. Mas aí Tati, eu sou assim, formação, você corre atrás. Concordo. Você tem que ter... Tem que partir do aluno. Né? Eu vivo o jiu-jitsu há 40 anos. Né? Eu dou aula desde 1990. Então são mais de 30 anos dando aula. Sim. Né? E eu sempre busquei conhecimento, não só o conhecimento da prática do tatame, conhecimento fora, né? Dessa parte toda da história e filosófica. E isso fez eu me aproximar muito de grandes professores, de grandes mestres que são grandes ícones. Né? O mestre Silvio Berg, o mestre Leão Teixeira, o mestre Pinduca, que são tudo referências. E hoje os caras me colocam como uma referência nessa questão. Sim, com certeza. Então, assim, eu conquistei um espaço dentro do jiu-jitsu de respeito, de admiração pelo trabalho que eu faço. Né? Referência, né? Por esses caras, sem ter que ficar ali babando ovo de ninguém, sem ter que puxar saco. É isso que é importante. É pelo trabalho mesmo. Né? Então isso, pra mim, é um orgulho. Né? E eu vejo hoje o resultado quando eu estou lá com as crianças, porque a gente tem resultado. E a gente agora está quantificando esse resultado. A gente escreveu um artigo, agora vai ser publicado, né, numa revista internacional. Né? Então é um trabalho de formiguinha, mas que... E o jiu-jitsu ele ainda está muito preso só na competição. Todo mundo visa competição. Né? Há pouco tempo atrás eu tive acesso a uma pesquisa que foi feita com o público em geral, né? E de 100% de entrevistados nessa pesquisa, só 30% buscava a competição. Sim. 70% busca o jiu-jitsu como forma de terapia, estilo de vida, como estilo de vida, como lazer. Não quer saúde competir, mental, saúde, né? Bem-estar. Né? Então você tem uma fatia de mercado gigante que não é explorada. Que não é trabalhada. Porque todo mundo só visa a competição. E aí fica todo mundo se batendo, querendo aluno para competir, atleta, enquanto a partida e o cara que foca, não é que vai deixar a competição de lado. Eu acho a competição muito importante. Né? Eu não obrigo meus alunos a competirem. Já antigamente eu era um professor assim também, mas né, com a experiência, com o tempo, a gente vai abrindo outros caminhos. E hoje eu não obrigo ninguém a competir, mas eu falo para eles que todos devem experimentar a competição. É importante. Porque a competição te traz sensações e emoções que o treino do dia a dia não te traz. Isso é verdade. Entendeu? Então você tem que ter essa experiência. Então ainda tem a questão do livro, né, didático, que a gente trabalha a leitura das crianças, né? O livro é bilíngue, então a gente trabalha em inglês e a gente na escola tem uma questão de interdisciplinaridade, né, que a gente trabalha junto com outras disciplinas, não só a educação física ali no caso. E os autores do livro, né, os dois, Beto Cavalari e Beto Nunes, né, o Beto Nunes, ele é faixa preta, ele trabalhou em Abu Dhabi. Olha. Então ele trouxe o que ele viu lá. A expertise dele, né, de lá. E o Beto Cavalari, ele faz jiu-jitsu, mas é faixa branca. É mesmo? Só que ele é aluno do outro Beto, mas ele tem toda a expertise educacional. Ele foi secretário de educação lá de Marília, em São Paulo, eles são de lá. Então eles são de lá, né? Então ele tem uma visão educacional
muito ampla, e aí ficou fácil, né, para montar essa questão do livro. E já na fase final, quando eu conheci eles, eu ainda dei alguns pitacos lá. Sim. Né? E eu conheci eles porque eles me convidaram, eles fizeram, durante a pandemia, eles fizeram um congresso internacional de jiu-jitsu educacional, que foi feito através da internet, online. E aí eram acho que 12 professores palestrantes, foi uma semana de congresso. Então tinha professor que dava aula em Abu Dhabi, tinha professor que dava aula na Irlanda, Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil tinha eu e tinha mais um outro rapaz, que até da Gracie Barra também, mas ele é militar. Mas ele não trabalhava em escola, entendeu? Brasileiro, só tinham vocês dois? Não, todos eram brasileiros. Não, sim, mas eu digo no Brasil, aqui atuando no Brasil, só vocês dois. Sendo que a gente tem uma rede gigantesca de professores de jiu-jitsu. A cada esquina a gente vê... voltado para essa vertente educacional, não, a maioria fica na vertente competitiva, é o que a gente estava falando antes. Sim, entendeu? mas, né? E aí, ali, além de eu estar ali, né, como professor coisa, o único que tinha um trabalho mais sólido de campo mesmo era o meu. A maioria tinha trabalho acadêmico, de pesquisa científica, não de atuação. Sim, de execução, né, do trabalho. E aí depois desse congresso eles viram assim, pô, é o que a gente está precisando, alguém que atua no campo para aplicar o livro que eles tinham construído. E aí eles me entraram em contato, me apresentaram, vieram ao Rio, me apresentaram o livro, fizeram essa proposta, né, eu já, também para mim era bom, aí eu levei a ideia para a escola, porque eu precisava também do aval da escola. Claro. E aí formalizamos essa parceria. E aí a gente está. Mas agora... esse projeto, ele já está pela Secretaria de Educação? Não. Ele foi autorizado pela Secretaria de Educação. Mas não está sendo Mas ele não está na rede toda. Entendi. Então, hoje ele acontece só na minha escola. Entendi. Existem os clubes escolares que têm jiu-jitsu, mas não trabalham com esse material. Entendi. Trabalha até numa vertente educacional, mas não tem esse material. Né? Porque o material tem um custo. E aí, claro. Mas a ideia é que a gente consiga levar para a rede, né? É um projeto meio que virou como um projeto piloto. Sim. Porque a gente fez o primeiro ano, foi ano passado. A gente fez ano passado, eu fotografei o lançamento, foi ano passado, não foi? Foi, então. Aí o projeto teve o ano todo. Aí você já passou... Aí a gente já teve resultados, já escrevemos esse artigo, né, em cima dos resultados, porque essa confirmação científica do negócio, ela gera resultado e demonstra que realmente o que a gente está falando acontece. Né? Sim. Agora a gente vai para esse segundo ano, né, letivo, já começou o ano, a gente já começou a trabalhar. E esse livro ele é segmentado, tem o livro 1, o livro 2, então ele vai de acordo com as séries. Né? Entendi. E é bem legal por conta disso. É interessante. É um projeto Tomara a galera que está assistindo, que queira aí entrar nessa vertente. E agora a gente está justamente buscando parcerias, né? Porque como não é um projeto que está na rede, a gente também não tem subsídio da rede. Sim. O projeto é a escola. Então, por exemplo, a gente tem necessidade de kimono, a gente tem necessidade de algumas... A gente está pensando em começar a levar ele para alguns eventos, para eles começarem a experimentar, mas aí tem inscrição, que é caro. Então, a gente está buscando agora, né, a gente está formatando um projeto para apresentar algumas empresas, para ver se a gente consegue parcerias que acreditem nesse trabalho. Né? Esporte e educação, né, para transformar a vida ali. Porque, cara... Assim, eu tenho, né, você sabe do meu trabalho ali no Rio das Pedras, eu tenho milhões de exemplos de pessoas que começaram ali e cresceram, comigo criança. Hoje alguns são professores, são faixas pretas, já tem sua academia, já dão aula. André, né? O André, tem o Lucas, né? Tem o Miguel, que hoje não é professor ainda, mas o Miguel para mim é um menino que não tinha o pai presente, a mãe se matava de trabalhar para dar o mínimo que ele pudesse para estudar. E todas as oportunidades que a luta deu para ele abraçou. Né? Hoje ele está na UERJ, faz engenharia química, já é monitor, já ganha um dinheiro. Né? Já foi contratado por uma empresa de petróleo e gás. Olha, então, que legal. Você vê o resultado aí do teu trabalho. Com certeza. Não é só a luta. Não é só para a luta. Toda a formação que ele teve dentro da luta. Do homem, né? Do garoto que estava ali, que ele poderia... ter trabalhado, ter estudado, mas sim, de repente não ter... E é legal assim, cara, que ele relata isso tudo, sabe? Ele tem, onde ele vai falar. Miguel, muito lindinho, muito querido. É legal, vai ser muito gratificante para você como professor, que acompanhou desde o comecinho. E o mais legal que eu acho, sabe que é hoje... Ele é grato. Todos eles, não tem o que falar, todos eles. Hoje ele não mora mais dentro da favela do Rio das Pedras. Né? Ele conseguiu sair, tá morando ali na Araguaia, na freguesia.
ele e o irmão bancam a casa. Né? Gente. A mãe dele era doméstica, continua trabalhando, lógico, mas não se mata mais. Sim. Porque eles conseguem dar esse aporte. Exato, ajuda a mãe, né? Isso é legal. Pra você ver que você realmente transforma uma vida. Sim. É bem bacana. Contribuiu para a formação dele. Isso é legal, assim. O André também, hoje ele tem a academia dele lá no Rio das Pedras mesmo, mas pô, tem aluno pra caramba. Sim. Né? Sempre que eu me chama lá, me convida pra ir lá, todos eles são muito gratos, assim. Sabe? Sim, todos. Todos Júlia, quando eu vejo são. Tem todos. Verdade. Todos estão encaminhados. Né? Nenhum se perdeu ali. Tem o Juninho que virou dançarino do TikTok. Com certeza ele tá vendo e ele vai rir. Mas é bem legal. É mais forte do que eu, não tem como. E aí tem esse projeto da escola, ele tem um formato, a Vila tem um outro formato que vai um pouco mais para a questão competitiva, mas tem principalmente com a turma de criança, tem essa preocupação da formação do indivíduo mesmo, né? Do cidadão. Eu lembro na graduação você falando com os pais que era cobrado a frequência na escola, o boletim. Mas isso assim, não é uma exigência da Vila, né? Uma exigência minha pelo trabalho que eu já venho fazendo há muito tempo. Né? Porque eu comecei com um projeto social mais ou menos em 2008. Eu já estava no clube escolar desde 2006. Em 2008 eu fui dar aula lá no Celeiro e eu levei a ideia de montar um projeto social na academia. A gente atendia mais ou menos 30 crianças que era ali na freguesia. Que era do Morro da Tirol. Sim. Né? E a gente ficou com um projeto lá durante quase 5 anos funcionando. E assim, não cresceu mais porque não tinha como. Não tinha como bancar, né? Porque gera um custo. Sim. Todo mundo acha que projeto social é uma coisa, tudo é de graça. Não é. O custo é altíssimo. Né? Se você não tiver parceiros, tem o espaço, a infraestrutura, tem a sua hora que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está ali disponível para ensinar, para contribuir. Ele é de graça para quem vai lá fazer. Para quem vai fazer. Mas para quem esse projeto lá do Celeiro, muito caro. Quando a gente lançou a ideia, o dono da Cufra, ele dava o pão e fornecia um lanche. E os frios, né? Queijo, mortadela, essa coisa para fazer sanduíche para as crianças. O Luiz do Hortelã me mandava umas bombas de Guaraná natural. Gente, que eram os nossos parceiros, assim, né? Então, todo dia de aula, eles chamam 3 vezes na semana. Acabava a aula, eles ganhavam o lanche. Né? O Guaraná e o pão lá. As competições, a gente conseguia lá com os amigos, né? O pessoal doava lá dinheiro para fazer inscrição de campeonato. E, pô, teve vários. O Willis se destacou. O Willis virou fotógrafo. Virou fotógrafo. Tá bem. Tá bem saço. Tá bem saço. Não fui eu que ensinei, não. O Willis, teve a Gabi, teve vários ali que passaram ali. Né? E além do jiu-jitsu, tinha um projeto também social, era jiu-jitsu e boxe. Né? Então, no boxe tem um menino, Nicolas, que hoje é campeão brasileiro, já foi bicampeão brasileiro de boxe, tá no exército. Né? Ele conseguiu, conseguiu a bolsa pelo exército. É meio que um contrato, né? Sim. Ele hoje é militar, mas ele só faz boxe pelo exército. Já viajou pelo mundo todo lutando pelo exército. Então você muda a expectativa de vida de um garoto que estava na comunidade, só via tráfico, só via guerra, só via, sabe? Ou até mesmo aquela criança que não está vendo essa realidade do tráfico, da comunidade e tudo mais, mas que não tem, às vezes, quem abraça. Não tem acesso, né? Não tem um acesso ali. Não tem um familiar, como, por exemplo, você teve do seu tio que surfava e você ali falou assim, pô, legal, quero também, não sei, entendeu? Às vezes a pessoa não tem só isso já falta, já modifica a vida da pessoa, entendeu? O projeto modifica a vida da pessoa, né? Nesse olhar, nesse inspira, né? Você está inspirando a pessoa. O professor, ele tem que ser uma inspiração para o aluno. No meu olhar, o professor, ele tem que ser, ele é o líder, então ele tem que ser uma inspiração. O professor, ele é o espelho, né? Exato. Ele é o espelho. Exato. Eu costumo falar lá para os responsáveis, né? A gente fica com ele aqui, com a criança aqui, 1, 2 horas do dia. Né? Não é todo dia. Sim. Mas às vezes o que a gente faz aqui impacta mais, muito mais do que vocês em casa. Né? Verdade. Até porque nem sempre existe essa figura paterna dentro de casa. Ou até mesmo. Nem paterna nem materna. Exato. Porque não dá tempo, às vezes. Abraça, é tanta coisa para se fazer que a pessoa não dá tempo de sentar ali e bater um papo com a criança, entendeu? Com o filho. Então, hoje, quando você está ali, você passa a ser uma referência para eles ali muito, muito forte. Então, por exemplo, lá na vila, quando o ano que eu comecei, algumas crianças faziam aula, eu recebi um menino, o Yuri, que ele não comia certas comidas. Ah, é? Né?
Não gostava. E aí eu começava a brincar, pô, tá fraco, sabe por quê? Tu não come feijão, não sei. Dali, mudou. Ele começou, né? que aí já porque começou a mostrar. né? Isso aí. Né? E aí você vai influenciando, né? de forma. E elas, às vezes, eu acho até engraçado, porque a criança briga, né? Tá, tem as desavenças dele ali na Normal, né? A bagunça, e às vezes tem. E eu não brigo assim, então, às vezes, por exemplo, sabe, brigou, aí eu boto, ó, pode sentar lá. Sentam um do lado do outro. E eu esqueço, boto ali, viro de costas. E não, esqueço assim, entre aspas. Deixa lá sentado, os dois. Aí deixa passar um tempo, daqui a pouco eu vou, sento no meio dos dois e eu converso. Baixo, porque eu não quero também que elas escutem. Claro. E falo com eles, falando. Aí no final eu falo, agora vocês vão levantar, vão se abraçar, porque aqui a gente é um time só. Todo mundo é amigo, não tem inimigo aqui, pode se abraçar. Pede desculpa e se abraça. Aí eles vão. Aí a mãe, no outro dia, veio e fala, o que você fala pra eles? Você não dá um grito, você não fala, eu não consigo fazer isso em casa. Eu falei, isso é segredo, não vou te falar. Fala pra ela, são muitos anos de jiu-jitsu. Eu comecei dando aula pra criança. A gente... Não, então, mas é a forma de você. Nem todo mundo tem. Exato. Né? Não é todo professor que vai ter essa coisa. Isso vai de cada pessoa, né? É o jeito da mas pessoa. Mas é também um pouco da experiência. Né? E eu trabalho em escola, você lida com muito. Eu lido com criança o tempo todo dia, toda hora. Então você tem que ter um tato. Não é que tem hora que também que eu dou um berro, então, né, tem que ser. Mas não distribui berro, né? Não é uma. É seu. E é aquela coisa assim, ó, voltando lá na defesa da pessoa. A imposição de voz. Eles já sabem quando eu falo sério, quando eu falo brincando. Entendeu? Porque já modifica só o tom da voz. Então, às vezes acaba a aula de adulto, entra as crianças. Eles entram naquela. Falam, vamos parar, pode sentar todo mundo. Pum, já sabe, na hora. Não, eu já presenciei. É na hora. Na mesma hora, quero todo mundo sentado. Mas é assim, ó. Senta, na hora. Então né? você vai utilizando essas ferramentas que a gente aprende ali na luta em tudo, e vai colocando, vai fazendo. Mas me tira uma dúvida aqui. Você sempre foi envolvido, desde 2008 você fez o projeto social. Quem te inspira? Quem te motiva a fazer isso? O que te motiva? Quem ou o que te motiva a se dedicar dessa... É o que eu falei. A gente, quando faz um projeto social, a gente tá dedicando o nosso tempo, nosso dinheiro, o que for. A gente está se dedicando a ajudar aquela pessoa, Sim. né? No amor, como a gente diz aí, no amor. O que te motiva a isso? Você poderia estar em casa, por exemplo, descansando, né? Não, mas eu acho que isso é uma coisa que já vem de família, né? E aí entra um pouco de uma questão de religiosidade, de tudo, né? Eu tenho uma avó, minha avó materna, minha avó hoje tem 100 anos. Tá brincando? Né? Fez 100 anos ano passado. Gente, que barato. Minha avó, a gente é espírita kardecista, né? Família toda. E minha avó tem um centro há muitos anos. Hoje ela não está mais por causa da idade, mas ela... Né? Então, essa questão de ajudar o próximo vem na família de muito tempo. Eu cresci vendo isso. Então, se torna uma coisa normal. Né? Não acho que estou fazendo uma caridade para ninguém. É uma coisa que vem... Sim. Porque eu sempre vivi isso na minha vida toda. Então, a sua avó te inspira. Sua avó é essa inspiração. Sim, com certeza. Ai, que legal. Que bacana. Dentro do jiu-jitsu e do esporte... Dentro do jiu-jitsu eu tenho várias referências, né? Desses mestres que eu já citei, assim, né? Alguns eu já conhecia, né? O mestre Silvio Bering é um cara que hoje ele é muito meu amigo, virou um amigo pessoal, né? Um cara que eu tenho uma gratidão, porque é um cara que me abriu muitas portas. Nunca fui aluno dele. Sim. Né? Então, às vezes eu até acho que isso gera algum ciúme de alguns alunos, né? Porque a minha proximidade com ele realmente é muito grande. Mas, assim, é um cara que eu conheci na década de 80, lá quando eu era atleta, ele arbitrava, né? E depois eu tive um gap, assim, de tempo grande sem vê-lo. E quando a federação foi criada, a FJJD, Sim. Ele era o vice-presidente. E eles fizeram um curso que era de jiu-jitsu e defesa pessoal tudo, porque tinha a possibilidade de botar o jiu-jitsu no Intercolegial do Globo. Então eles fizeram esse curso, e aí eu fui fazer esse curso e lá reencontrei ele, e dali a gente se reaproximou e ficou muito junto, assim, né? Eu comecei realmente a frequentar os cursos dele e estar sempre com ele, e aí passou a ser uma amizade que vai até hoje. Então, é um cara que além de ser uma referência no jiu-jitsu, e principalmente na defesa pessoal, é um cara que virou meu amigo pessoal. São ídolos para você. Então, aí tem o mestre Ana Teixeira, né, que já é uma referência no jiu-jitsu infantil,
é um cara que eu já, por trabalhar com criança, eu já olhava, já via, né, algumas coisas que ele fazia e achava, é um cara formado em educação física. Aliás, o Silvio também é formado em educação física, né? Então, esses caras eu tive, o Zé, né, ele já era da Gracie Barra, então era um cara que eu também já tinha acesso antes. E são pessoas que sempre deixaram eu estar ali junto, abriram, né, a porta. O mestre Leão Teixeira me convidou já algumas vezes para dar aula na escola dele. Eu só não consegui porque falta de tempo mesmo, a gente não conseguia encaixar nossos horários. Mas é um cara que, porra, sempre fala de mim, né, em live que ele faz, sempre sabe, me bota lá em cima, como o Silvio. Tem o Pinduca, que foi o cara que botou o jiu-jitsu dentro da Gama Filho na grade de educação física, na grade do curricular da educação física no jiu-jitsu, que é outro cara também que eu tenho acesso legal, assim, de estar conversando. Então, esses caras que pareciam intocáveis, hoje eu sento que nem eu estou sentado com você, converso, sabe? Sem estar precisando ficar puxando o saco de ninguém, sem, sabe? Ligar e falar quando quiser, com a hora que quiser, ir na academia visitar. Recebe muito bem, se eu quiser levar alguém não tem problema. São pessoas que não são referências. Sim. Pessoas que têm um legado dentro do esporte, mas que mesmo sendo lendários, não sei se chega a ser lendários, mas que sejam pessoas que são nomes dentro do esporte, mas que são simples. São. Essa é a sensação que me passa, que eles são acessíveis. Não são, assim, não são caras intocáveis, né? Sim, eles são. Porque você consegue ter uma vez eu participei fala. de uma live, né, com algumas. Foi até uma live que era voltada para a questão da violência contra a mulher, e tinha algumas professoras mulheres de jiu-jitsu. E aí tinha uma professora que era da Gracie Barra, não do Rio de Janeiro, de outro estado. E aí, quando eu falei que eu era formado na Gracie Barra, que legal, não sei o que. Mas você é de que escola? Eu falei, na minha época não tinha escola, era só matriz, né? E aí a gente foi, quando eu falei que eu conhecia o Zé, né, o mestre Leão Teixeira, ela falou, caramba, pô, tu conhece ele, tem maior vontade de conhecer. Eu falei, o dia que você vier no Rio, eu te levo lá, tu conhece. Porque não é um cara, parece. Tem gente que bota os caras como Deus, assim, e é um cara super gente boa, super, né, acessível, aberto a todo mundo, sabe? Então esses caras, né, e tem outras pessoas, lógico, do jiu-jitsu eu conheço, o mestre João, que foi meu professor, os meus professores mesmo, né, o Paulo Castro e o Valtinho, são pessoas que, pô, têm uma gratidão enorme, porque eu aprendi tudo que eu sei com esses caras, né. E se não fosse um convite do amigo, então, né, de repente só estaria no bodyboard. Com certeza. Então, vou finalizar por aqui, mas antes de finalizar, eu queria primeiro que você deixasse uma mensagem pra galera que tá assistindo. O que você deixa? Mensagem, né, pra galera do jiu-jitsu que está assistindo, pô, treinem, não pensem que o jiu-jitsu é só o tatame, o jiu-jitsu ele é enorme, né? Ele tem várias vertentes hoje de atuação, né? Eu tenho amigos que trabalham com jiu-jitsu terapêutico, que trabalham com pessoas que têm problemas psicológicos ali, de depressão, e o jiu-jitsu é uma válvula de escape para essa galera. Tem, que nem eu, que trabalho numa vertente educacional, né? Então o jiu-jitsu ele abrange diversas áreas. É para todos. Para todos, literalmente. Sim. Né? E a parte de defesa pessoal, principalmente, hoje alguns professores estão voltando, mas não enxerguem a defesa pessoal só como um comércio. A defesa pessoal é uma coisa muito séria, porque se você não souber realmente o que você está ensinando, o que você está mostrando, você está colocando uma pessoa em risco de vida. E isso é muito sério. Né? E para a galera leiga, procurem uma arte marcial. É lógico que eu falo do jiu-jitsu, mas qualquer arte marcial, a arte marcial ela te traz muito conhecimento. Você consegue fazer analogias do que acontece ali dentro do tatame para a sua vida pessoal ou profissional. Né? Muitas vezes a gente sofre uma pressão grande na nossa vida profissional, né, de chefe, de coisa, e a luta te faz sofrer essa pressão de uma outra forma, e você consegue depois lá, né, fazendo essa analogia lá na tua vida fora do tatame, você consegue absorver melhor essa pressão e lidar melhor com ela, lidar melhor com o estresse do dia a dia. Então a arte marcial ela agrega muito valor na tua vida, né? Então, não é restrito ao homem, é para homem, para mulher, para criança, né? Todas elas têm uma filosofia muito bacana que vem, né, oriental. Eles têm uma cultura diferente um pouco da nossa, mas que traz muito valor. Então, para a criança, ela traz disciplina, traz regras importantes ali para ela crescer, né, de uma forma saudável
e ter caráter, ter, né, determinação de buscar uma coisa, sabe? Então, procurem uma luta, uma arte marcial. Não pense que a luta vai te deixar mais agressivo ou não, porque não é isso. É totalmente o contrário. Verdade. Dia 9 de março, às 2 horas da tarde, workshop de defesa pessoal com Mazinho, na Vila Olímpica do Mato Alto, não é isso? Isso aí. No Rio de Janeiro. Então, galera... E para quem quiser treinar, a academia tá ali, ó, Rua de Werneck, 588. Isso aí. A As galera aulas à noite. quer virar teu seguidor, quer conhecer mais o seu trabalho, como é que faz? Aí tem, ó, Instagram, o meu pessoal, Mazinho, @Mazinho de Moraes. Da academia, @Ossi Escola de Jiu-Jitsu. Isso. E do projeto, @Lute com Inteligência. Lute com Inteligência, Jiu-Jitsu para a Vida, é isso. Mas Lute com Inteligência. mas o nome do projeto, mas eu acho que o Instagram... Eu acho que o @ tá Lute por Inteligência. Lute por Inteligência. Então, e ali vocês conseguem ver todo esse material que a gente falou aqui, os livros, as aulas, né, que a gente dá na escola, tudo ali. Vou colocar discriminado na... Fica lá, ele coloca lá todo o material. E obrigado aí pelo convite. Obrigada eu, Esporte Tati, Nova aí. sempre uma parceira aí de muitos anos. Verdade. Sempre registrou tudo lá da academia, né? Graduações. Verdade. Campeonato. A gente se conheceu numa entrevista. Foi. A gente se conheceu numa entrevista. Pra quem não sabe, eu tinha uma página no Facebook só de fotografia de esporte. E todos os atletas que ganhavam os campeonatos que eu estava fotografando, eu entrevistava. E o Willis foi o primeiro, foi ele quem me levou. Ele que me levou lá pra entrevistar. Entrevistei foi quando eu te conheci. Foi quando eu te conheci. Isso em 2015. Já tem 7, 8 anos aí. Meu Deus. Mas ó, obrigada de coração. Espero que você tenha gostado do bate-papo. E é isso, incentivar o esporte. Pode chamar quando quiser que eu volto. Com certeza, vamos falar mais. Que a gente nem gosta, né, minha gente? Obrigada de verdade. Valeu, obrigadão. Beijo, gente.